Caros colegas advogados, venho através deste vídeo registrar a minha moção de repúdio ao comportamento vil da OAB Bahia, que comercializou indevidamente os dados pessoais dos advogados. Venho também exigir que os dirigentes da OAB Bahia se manifestem publicamente com verdade, prestando esclarecimentos sobre o fato, e também, com humildade, venha se retratar e promover um desagravo público por terem violado direitos da personalidade dos advogados. A OAB Bahia comercializou os dados pessoais dos advogados sem o conhecimento e sem autorização destes. Forneceu a terceiro nome, e-mail, endereço e até mesmo a situação de adimplência, se o advogado estava adimplente ou inadimplente. Vocês devem se lembrar que em 2015 a OAB Bahia firmou um contrato com a Advise Brasil, uma empresa privada que visa o lucro. O contrato era para que a Advise fornecesse as publicações aos advogados sem custos para estes. Porém, o que não sabíamos é que a moeda de troca eram os nossos dados pessoais, que eram utilizados com finalidade comercial para promover propaganda pela internet. Vocês devem ter percebido o excesso de propagandas que recebíamos por e-mail. Era uma enxurrada de spam. Houve um desentendimento entre a OAB Bahia e a Advise Brasil, por conta da falta de uma assinatura que a OAB tinha que assinar e essa assinatura por meses não foi realizada. Então a Advise apresentou uma notificação extrajudicial, a OAB Bahia apresentou uma contranotificação e depois fez uma ação judicial. Esse processo judicial foi promovido pela OAB Bahia contra a Advise e ela apresentou também no seu site notícias como esta, dizendo que a empresa não poderia comercializar os dados dos advogados. É óbvio que não poderiam, até como a OAB também não poderia, mas ela fez isso, expresso no contrato. Eles pediram também nessa ação judicial que o processo tramitasse em segredo de justiça, falando que era para resguardar os dados pessoais dos advogados. Nossa, a OAB já tinha comercializado os dados com uma empresa privada que visa o lucro e agora, por conta de um processo judicial físico, teria algum problema. Óbvio que não. Na minha interpretação, ela estava querendo esconder a verdade dos advogados. Porém, houve um indeferimento nesse requerimento sobre a tramitação do processo em segredo de justiça. Quando eu tomei ciência disso, como eu já desconfiava do que tinha ocorrido, fui até lá, peguei o processo judicial e obtive cópias, porque não estava em segredo de justiça. Depois disso, a OAB passou a fazer propaganda de que existia essa ação judicial, que antes ela queria fosse sigilosa, agora ela tornava notícia do seu site, também dando a interpretação que bem queria, falando de uma concessão de tutela antecipada, que foi apenas parcial. Mas no final da reportagem, colocam aqui, mais uma vez falando como se fosse uma vitória da advocacia baiana. Aqui, ó. Esta é mais uma importante vitória da OAB Bahia em defesa dos interesses da advocacia baiana. Mais uma demonstração evidente de que a diretoria e este conselho não transigirão jamais na defesa dos direitos e prerrogativas dos nossos colegas advogados e advogadas. Bom, era melhor que tivessem pensado nisso antes de fazer um contrato desse, sem a anuência e sem o conhecimento dos advogados, fornecendo os dados pessoais. Eu só tomei conhecimento porque houve esse desentendimento da OAB com a Advise, senão jamais saberia. E também só pude ver o processo porque a juíza indeferiu o pedido de sigilo, porque no contrato em que a Advise tinha firmado com a OAB Bahia, falam aqui expressamente sobre a possibilidade de comercializar os dados para fins de propaganda por e-mail, inclusive com terceiros. Esse comportamento da OAB, obviamente, ofende a ordem jurídica. Princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, a boa-fé, até mesmo a proteção da confiança, que os advogados depositam a confiança na entidade de classe que os representam, não é? Mas isso também parece que ofende a moralidade. O artigo 53 do Regulamento Geral da OAB, ela estabelece o compromisso dos dirigentes com a ética e com a moralidade. Na ordem econômica, também temos a livre iniciativa, o abuso do poder econômico, a defesa do direito do consumidor, que é presumidamente vulnerável, a justiça social, a existência digna, os direitos da personalidade, todos esses direitos foram violados por esse comportamento da OAB. Basta lembrar que a missão institucional da OAB é a defesa da categoria e a defesa da ordem jurídica. Me parece que as duas coisas foram violadas. Então, o Ministério Público Federal, diante de um interesse da coletividade, deveria agir. O Conselho Federal,
pode também intervir na seccional da Bahia e o Instituto dos Advogados também precisa se posicionar. Solicito, então, explicações, esclarecimentos da OAB Bahia sobre esse caso, que venha apresentar esses dados, esses documentos, para que todos os advogados tomem conhecimento e também que promovam um desagravo público, certo? Eu não vou apresentar aqui os detalhes desses documentos todos, porque depois de um tempo esse processo judicial passou a tramitar em segredo de justiça e eu não tive mais acesso. Hoje o único acesso que eu tenho é só os documentos que eu já tinha desde antes da época e também através do andamento processual, porque em uma determinada parte a gente consegue visualizar alguns pedacinhos das decisões que foram tomadas, certo? Esse vídeo, então, fica aqui como registro, solicitando a manifestação da OAB Bahia sobre o caso. Um abraço a todos os colegas, esperamos que a OAB tenha a hombridade de se retratar e promover o desagravo público. Até a próxima.